We offer this incense and wine, great Jupiter, that you may protect Rome and grant us victory. Olá a todos! Quando se fala da religião na Roma Antiga, o que é que nos vem logo à cabeça? Pois, deuses como Júpiter, Marte, mas e se a religião romana não fosse bem sobre fé como a entendemos hoje? E se fosse, na verdade, quase como um sistema de gestão, uma forma muito prática de garantir que o universo continuava a funcionar como devia? E é mesmo esta a pergunta que vai guiar tudo o que vamos ver a seguir. A relação dos romanos com os seus deuses baseava-se na fé ou era mais parecida com um contrato? Um acordo de serviços, quase. Vamos começar pelo início. Claro, é fundamental perceber qual era o objetivo principal da prática religiosa em Roma. E atenção, não era a salvação da alma. Era algo muito mais terreno, muito mais imediato e, acima de tudo, coletivo. Tudo, mas mesmo tudo, girava à volta deste conceito, a Pax Diorum, ou seja, a paz dos deuses. A lógica era bastante direta. Se os rituais fossem feitos na perfeição, sem um único erro, os deuses ficavam contentes e Roma prosperava. Se alguma coisa corresse mal, bem, era o caos à porta. O que é que isto quer dizer, no fundo? Que a religião romana era transacional. Era uma troca. Não tinha tanto a ver com amor ou devoção pessoal, mas sim com cumprir uma obrigação, um contrato com as divindades. O prémio? A estabilidade e o sucesso do Estado romano. E esta mentalidade assentava em três pilares. Primeiro, um conservadorismo quase teimoso. A ideia era, faz o que sempre foi feito. Os rituais eram poderosos porque eram antigos. Ponto final. Mudar uma vírgula era arriscar tudo. Depois, o pragmatismo. Não interessava muito o que se acreditava no fundo do coração, mas sim o que se fazia. A ação correta era tudo. E por fim, algo que parece uma contradição, mas não é. Uma abertura incrível. Se aparecesse um Deus novo, de outro povo, e parecesse útil para Roma, pois era bem-vindo ao panteão. Agora vamos recuar um pouco, até à camada mais antiga da crença romana. Isto é, muito antes de os deuses do panteão terem aqueles nomes e personalidades que conhecemos dos mitos. Antes de haver um Júpiter ou uma Vênus, havia os Númina. O que eram? Eram forças, espíritos anónimos que animavam o mundo à volta. Pensem nisto. O espírito que guardava uma porta. O poder que fazia o trigo crescer. A energia de um riacho. A religião mais primitiva era sobre lidar e apaziguar estas forças muito específicas e locais. Portanto, para esses primeiros humanos, a paisagem não era só terra, pedras e árvores. Era um tecido vivo, um mundo cheio de poderes invisíveis que tinham de ser reconhecidos e respeitados para que a vida pudesse continuar em segurança. E esta crença não era nada abstrata. Manifestava-se todos os dias, na rotina. Todas as casas romanas tinham um larário, que era um pequeno santuário. Era ali que se deixavam ofrendas aos espíritos que protegiam a família. Era a forma de manter a tal Pax Deorum, mas à escala da casa. Certo, o objetivo era manter os deuses felizes, mas como é que se sabia se estava a resultar? A resposta estava nos sinais, e os romanos procuravam-nos por todo o lado, de forma quase obsessiva. É que para um romano nada acontecia por acaso. O mundo era um fluxo constante de mensagens divinas para o bem e para o mal. E a sobrevivência, quer de uma pessoa, quer do Estado, dependia da capacidade de ler e interpretar essas mensagens corretamente. Para isso, havia vários métodos. Os prodígios eram os sinais mais óbvios, impossíveis de ignorar, como um relâmpago num céu sem nuvens. Depois, os auspícia. Antes de qualquer grande decisão, os sacerdotes tinham de interpretar o voo das aves para ver se os deuses aprovavam. E ainda a aruspicina, uma prática importada dos etruscos, que era a arte de ler o futuro nas entranhas de um animal sacrificado. Como vimos, o pragmatismo era a regra de ouro dos romanos. E isso estendia-se, claro, aos deuses. Daí a sua notável e muito estratégica capacidade de adotar e adaptar divindades que não eram originalmente suas. E aqui vemos um contraste que é fundamental para perceber o que aconteceu depois. À medida que o Império crescia, a religião oficial, sempre focada no Estado, no coletivo, começou a parecer insuficiente para muita gente. Foi aí que os cultos de mistério do Oriente começaram a ganhar força, porque ofereciam o que a religião romana não dava. Uma experiência emocional, uma ligação pessoal com o divino e, crucialmente, a promessa de uma vida após a morte. E esta abertura foi muito para além de simplesmente adotar os deuses gregos. Os romanos importaram a deusa frígia Cibele, o deus persa Mitra, a deusa egípcia Ísis. A lógica era simples. Se um culto estrangeiro parecia ter poder e ser útil, Roma arranjava sempre maneira de o integrar. E com isto chegamos à fase final. E talvez à evolução mais astuta do ponto de vista político da religião romana.
a sua transformação numa autêntica ferramenta de unidade imperial. O assassinato de Júlio César foi o grande ponto de viragem. Pouco depois, apareceu um cometa no céu. O seu herdeiro, o futuro imperador Augusto, não perdeu tempo. Declarou que era a alma de César a subir aos céus. E de repente, uma ideia que seria impensável tornou-se realidade. Um homem podia, de facto, tornar-se um deus. Augusto foi brilhante a capitalizar este momento. Estabeleceu o culto imperial. A partir daí, adorar o imperador, ou melhor, o seu gênio, o seu espírito protetor, tornou-se um dever cívico. Não era tanto uma questão de fé pessoal, mas sim uma declaração pública de lealdade a Roma. Era o cimento que ajudava a manter unido o império gigantesco e cheio de povos diferentes. A evolução fica aqui bem clara. Começa-se com uma religião de contratos na República, depois o momento-chave da divinização de César e, finalmente, a institucionalização do culto imperial por Augusto. Este sistema funcionou durante séculos, até que uma nova religião, focada na salvação individual, o cristianismo, veio mudar as regras do jogo. O que nos deixa com uma última pergunta que dá por pensar. A religião romana foi incrivelmente adaptável. Durante quase 1000 anos, absorveu deuses, rituais e ideias para se manter relevante. Então, por que é que essa mesma capacidade de adaptação, que foi a sua maior força, não a conseguiu salvar no final? Fica a questão.